Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Carlos Henrique, sou professor de vocês de Química, primeiro ano D, noturno. Hoje, dia 20 de abril de 2021, nós vamos resolver as páginas 98, 99, 100 e 101 da apostila de vocês. Aonde vocês têm aqui a atividade da primeira semana, que é 5 de abril a 9 de abril, tem algumas questões. A da página 98, é só uma, ele diz o quê? A primeira questão diz: assim como acontece com as outras ciências naturais, a química baseia-se na observação de fatos da natureza. O homem observa a natureza, age sobre ela, constrói ideias e representações sobre suas observações e ações. Agindo sobre a natureza, o homem se transforma, transformando-se. Nesse caminhar, o homem elabora explicações para os fatos observados. Muitas vezes, para a solução de um problema prático, é necessário que a química atue em conjunto com outras ciências, ou seja, que proporciona a interdisciplinaridade dos fatos. Aqui, a química deve preferencialmente ser apresentada aos alunos de modo que eles possam reconhecê-las como alternativa A, o ramo do conhecimento humano que prioriza a teoria em detrimento da prática? Não. Isso não tem nada a ver com química. A química é uma ciência teórica e experimental. Tem a ver com a prática, sim. A ciência é restrita aos laboratórios de pesquisa e grandes indústrias e universidades? Também não. Totalmente falho. C. A parte da cultura humana que influencia outras áreas do saber e é influenciada por elas? Sim. A química é apenas uma das outras ciências, como matemática, física, que se uma complementa a outra, e ela é influenciada por ela, sim. Então, a alternativa correta do exercício 1 é a letra C. Exercício número 2. Determine o número de átomos, elementos e moléculas em cada caso. Aqui na letra A, você tem moléculas de nitrogênio e moléculas de hidrogênio. No caso aqui, as moléculas de nitrogênio são o quê? São dois átomos de nitrogênio, um ligado ao outro. As moléculas de hidrogênio são o quê? Dois átomos de hidrogênio, um ligado ao outro. Aí se repete esses exemplos aqui. Aí na letra A tem número de átomos. A resposta seria o quê? Dois átomos de nitrogênio e dois átomos de hidrogênio. Número de elementos. Um elemento de nitrogênio e um elemento de hidrogênio, ou seja, nós temos dois elementos. Número de moléculas. Nós temos duas moléculas, uma molécula de nitrogênio, que é o N2, e uma molécula de hidrogênio. Não esquecendo que moléculas são o quê? Átomos que se unem mantendo a sua estabilidade. Na letra B, você tem aqui dois oxigênios, um ligado ao outro, formando a molécula de oxigênio. E no segundo desenho aqui, você tem um oxigênio e entre as suas extremidades um hidrogênio cada, que é a molécula de água, e vai se repetindo isso. Aí ele pergunta, o número de átomos que nós temos? Nós temos dois átomos de oxigênio, no caso da molécula de oxigênio, e nós temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, no caso da molécula de água. O número de elementos. Nós temos dois elementos químicos. Um elemento é o oxigênio e o outro elemento é o hidrogênio. Aí na terceira pergunta da letra B, número de moléculas. Nós temos, na verdade, duas moléculas diferentes aí. Você tem uma molécula de oxigênio, que é o O2, que são dois oxigênios, um ligado ao outro, e uma molécula de água, que é H2O. Aí, logo em seguida, tem a atividade que está escrita aqui, atividade de segunda semana, que é do dia 12 de abril a 16 de abril. O primeiro exercício aqui fala o quê? Na década de 1970,
a imprensa veiculava uma propaganda sobre um fertilizante que dizia: contém NPK mais enxofre. Pode-se afirmar que o fertilizante em questão continha em sua formulação, respectivamente, os elementos químicos. Bom, N é nitrogênio, P é fósforo, K é potássio e o enxofre é representado pela letra S. Então, a alternativa correta é a letra A: nitrogênio, fósforo e potássio, e enxofre, cujo símbolo é S. Letra A, a alternativa correta. O exercício número 2. As proximidades dos rios costumam ser excelentes locais para a instalação de indústrias, pois os rios favorecem o escoamento da produção. À beira do Reno, em 1865, na Alemanha, instalou-se uma importante empresa que até hoje atua no mercado mundial e produz soda e anilina. A anilina, cuja fórmula molecular é C6H7N, é matéria-prima utilizada para a obtenção de corantes, como os utilizados na indústria alimentícia. Bom, ele pergunta: a molécula de anilina mencionada no texto é formada por 14 elementos químicos? Não. Os elementos químicos, na verdade, diferentes, são 3. É o carbono, hidrogênio e nitrogênio. Então, seriam 3 elementos químicos. 3 elementos químicos? Não. 14 átomos? Sim. 6 carbonos mais 7 hidrogênios, 6 mais 7 dá 13, mais 1 nitrogênio dá 14 átomos. Então, a alternativa correta seria a letra C. Aí, terceiro exercício, ele pede o quê? Ele pede para a gente completar as colunas, as lacunas, corrigindo. Na letra A, ele fala o quê? Os 3 estados físicos principais da matéria são o quê? Sólido, líquido e gasoso. A nível de segundo grau, a gente trata só disso. Mais para frente, terceiro grau, vocês vão ver outras coisas também. Letra B. Uma substância no estado sólido possui forma fixa e volume definido. Volume fixo também, né? Letra C. Uma substância no estado líquido possui volume variável e forma do recipiente que a contém. A letra D. Uma substância no estado gasoso não possui forma definida e seu volume é igual ao volume do recipiente que a contém. Moleza, né? Quarto exercício, pessoal. Vamos lá? Caiu no Enem esse daqui. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida do planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas mudanças é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor o suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Pessoal, a passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamado de evaporação, que é a passagem lenta do líquido para o gasoso. Se fosse rápida, seria vaporização ou ebulição. Então, a alternativa correta é a letra C. Evaporação. Aí, depois disso, vocês têm o quê? O que seria a terceira atividade, né, da semana, 19 a 23 de abril. Eu quero saber, no exercício número 1, qual das alternativas a seguir contém apenas substâncias compostas. Primeiro, eu tenho que saber diferenciar substância simples de substância composta. Uma substância simples é uma molécula formada por átomos iguais. Por exemplo, molécula de hidrogênio é o H2, é um hidrogênio ligado ao outro. Agora, a molécula de água, você tem o quê? Uma substância composta. Você tem a molécula de água, é H2O. Você tem 2 hidrogênios e um oxigênio, mas você tem 2 átomos diferentes.
Então, é uma substância composta. Então, aqui na letra A, você tem nitrogênio, uma substância simples, fósforo, outra substância simples, e o enxofre também, substância simples. Aqui a letra A só é substância simples. A letra B, monóxido de carbono, hélio e amônia. O hélio aqui sozinho atua como uma substância simples, não é? Agora o CO e o amônia, que é o NH3, é uma substância composta. Agora a letra C, CO2, água e C6H12O6 são substâncias compostas. Então, o exercício número 1 é a letra C, a correta. E o terceiro exercício? Terceiro não, segundo. O segundo exercício, ele diz o quê? O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências industriais e meios de transporte. Aqui você tem como combustível butano, etano, metano, metanol e o octano. E tem a temperatura de fusão, ou ponto de fusão, e tem a temperatura de ebulição, ou ponto de ebulição, ambas em graus Celsius. Ele quer saber o quê? Desses 5 combustíveis, são líquidos à temperatura ambiente, ou seja, de 25 graus Celsius, quais? Pessoal, para ser líquido aqui, você tem que ter uma temperatura maior que o ponto de fusão e menor que a temperatura de ebulição. O butano, por exemplo, temperatura de fusão é menos 135 graus Celsius, de ebulição menos meio grau Celsius. 25 graus Celsius é uma temperatura maior que a ebulição e não entre os dois. Então, o butano, ele se encontra a 25 graus Celsius no estado gasoso. O etano, de menos 112, que é a fusão, até 78, a ebulição. Entre menos 112 e 78, você passa por 25 graus Celsius. Então, o etano se encontra no estado líquido, sim. O metano, de menos 183, ponto de fusão, e menos 162, temperatura de ebulição, 25 graus Celsius não se encontra nessa faixa. Ele se encontra acima da ebulição, então ele é gasoso. O metanol, de 98 graus Celsius, o fusão e a ebulição a 65, ele passa por 25 graus Celsius. Então, ele se encontra a 25 graus Celsius no estado líquido. E o octano, mesma coisa, de menos 57 a 126, ele passa por 25, que é o estado líquido. Então, se encontra no estado líquido o etano, o metanol e o octano. Esses três. Nenhuma aqui das alternativas está correta. Por quê? O butano, de cara, ele é o quê? Ele é gasoso a 25 graus Celsius. Já descarta a letra A. A letra B, etanol, não tem etanol aqui. Tem o etano. O etano seria líquido. Metanol não seria líquido, seria gasoso a 25 graus Celsius. A letra C, o metano seria gasoso, já não dá. A letra D começa com metanol. O metanol a 25 graus Celsius é líquido. E o metano é gasoso, então não é. A letra E, o octano, ele é líquido a temperatura de 25 graus Celsius, só que o butano, 25 graus Celsius é maior que a temperatura de ebulição, então ele é gasoso. Então não tem nenhuma alternativa correta aqui. Seria correta uma alternativa que tivesse o etano, o metanol e o octano. São os únicos que a temperatura de 25 graus Celsius seriam líquidos. Aí na página
Na página 102, você tem um exercício que diz o quê? São exemplos de substâncias... Aqui, são exemplos de substâncias simples. Letra A. A água é uma substância simples? Não. A água é formada de 2 hidrogênios e um oxigênio. Gás clorídrico é o HCl, tem hidrogênio e cloro. Para ser substância simples, só pode ser formado por átomos iguais. Letra B. Gás carbônico, que é o CO2? Não. Já descarta. Letra C. Gás hidrogênio é H2, é uma substância simples. Gás oxigênio. São 2 oxigênios ligados um ao outro, é uma substância simples. Gás cloro é uma molécula formada por 2 átomos iguais, que é o cloro, é uma substância simples. E gás ozônio, que são 3 átomos de oxigênio, um ligado ao outro. Então, a alternativa correta do terceiro exercício seria a letra C. Beleza? Espero que vocês estejam entendendo. O quarto exercício, uma pergunta. Pesquise sobre os vasilhames de barro, que são as moringas ou potes de cerâmica não esmaltada, de forma a explicar a conservação da água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Na verdade, as moringas, ou seja, esses potes de cerâmica, essa cerâmica, esse barro, ele tem uma propriedade de conseguir absorver o calor da água, no caso. Então, ele absorvendo o calor da água, ele faz com que a água se torne gelada. Então, essa absorção de calor de um corpo para si mesmo é chamado de reação endotérmica, reação que absorve calor. Essa seria uma das explicações que eu poderia dar o porquê, você colocando água na moringa de cerâmica, que ela vai ficar gelada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação, pessoal. E qualquer coisa, me questionem e me procurem. Estarei à disposição de vocês. Um abraço e até a próxima.